E hoje, 1º de maio, muitos empregados estão em dúvida se terão segurança em suas atividades laborais nos próximos meses. Outros perderam seus empregos por causa da pandemia. O governo federal elaborou uma série de medidas para auxiliar e garantir os empregos. A doutora Caroline Marmentini nos explica as mudanças que aconteceram na legislação e também as medidas provisórias que estão valendo neste momento. E neste dia 1º de maio, onde a gente comemora o Dia do Trabalho, e também é um dia que a gente para analisar todas essas mudanças que ocorreram na nossa vida, no nosso jeito de trabalhar nos últimos meses. Com a pandemia do coronavírus, o teletrabalho se tornou uma atividade que a gente faz a partir de casa. Porém, muitas pessoas ainda não estão adaptadas com toda essa mudança da rotina e também com todas essas alterações na lei. E para esclarecer alguns pontos que são importantes, que todo trabalhador tenha conhecimento, nós convidamos a doutora Caroline Marmentini, que é especialista em direito previdenciário, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas mudanças que têm deixado contadores, advogados e também empregados de cabelo em pé. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, agradeço pelo convite. E é um momento muito delicado, né? Provavelmente você em casa já se pegou pensando no medo, na angústia de não ter salários, as empresas fechando as portas, né? Então, muitas são as mudanças que estão sendo trazidas com essa pandemia, com essa questão do isolamento social, para flexibilizar as regras trazidas pela CLT aos trabalhadores. E nesse dia tão especial, né, a gente não poderia deixar de vir falar um pouquinho desse assunto para você que está aí nos assistindo e que está muitas vezes preocupado com essa situação. Então hoje a gente tem diversos cenários que a gente pode estar flexibilizando as normas, as regras, em virtude dessa pandemia, de um momento atípico que se está vivendo aqui no Brasil e em todo o mundo também, né? E uma das coisas que mudou bastante foi o modo que a gente trabalha. Hoje o teletrabalho dominou o cenário. Mas e aí, as leis trabalhistas, como é que ficam nesse caso? Hoje teve uma adaptação em relação ao teletrabalho nas leis trabalhistas. Claro que é uma obrigação do empregador fornecer todos os meios para que a pessoa possa trabalhar, garantindo a melhor qualidade ali, mas hoje o teletrabalho é uma realidade, né? Então, a gente diz que a gente avançou muito tempo em pouco, né? Porque a gente viu antes o teletrabalho como algo ainda distante da nossa realidade. E muita gente, acredito que depois dessa pandemia, até vai optar pelo teletrabalho, pelas facilidades de poder trabalhar em casa. Claro que também precisa de muita rotina, né? Com certeza, e sem contar que a redução de custos para as empresas, ela é bem expressiva com o teletrabalho. Com certeza, a gente embarca também nessa questão de redução de luz, de consumo de energia, de tudo isso, né? E está reduzindo sim. Outra modalidade aí que a gente está aprendendo a conviver com ela é a redução da jornada de trabalho. Hoje o governo proporcionou que a gente reduzisse em 3 categorias. Eu gostaria que tu explicasse como essas categorias e quais são os benefícios para o empregado e também para o empregador. Certo. Essa possibilidade, na verdade, ela surgiu depois de muita polêmica no que tange ali a suspensão do contrato de trabalho, né? Então ela veio para substituir justamente toda essa polêmica que foi causada em decorrência de estarmos vendo uma situação de que poderia ter muitas demissões em massa, né? Verdade. O que ainda não ocorreu até aqui em Erechim, que foi o caso, dessa forma. Fazendo um parêntese, o caso dos Estados Unidos, né? Foram mais de 20 milhões de postos de trabalho que desapareceram. Exato. Então, assim, a gente tem que se atentar a isso para que também o nível de desemprego e a economia não caia de forma súbita, né? Então, essa modalidade de estar flexibilizando os horários, né, e reduzindo a carga horária e reduzindo os salários, ela visa contemplar, diminuir, na verdade, as taxas de desemprego. Sim. Tá? Então, assim, dependendo da taxa, ela pode ser reduzida em 25%, 50% ou 70%, tanto o salário quanto a jornada de trabalho. Tá? E essa jornada, então, ela vai, de acordo com o grau da redução, ela vai estar gerando um benefício, ou auxílio emergencial, ou um seguro-desemprego, que parte dele vai ser pago pelo governo.
Então, quem tiver sobre essas modalidades de suspensão, o governo mesmo vai fornecer o auxílio emergencial para essas pessoas. Claro que a empresa ela tem que estar comunicando os órgãos em até 10 dias úteis para que isso seja válido e para que o governo pague esse benefício, o auxílio emergencial, em até 30 dias. Senão, o empregador terá que pagar esses valores. E uma dúvida que eu acho que vários empresários têm é a respeito do FGTS e do INSS. De que forma eles vão contribuir nesse período aí com o FGTS e o INSS? No momento de suspensão do contrato de trabalho, fica suspensa a necessidade de pagamento de FGTS. Tá? Porém, isso vai ter que ser pago lá adiante, tá? Sem a incidência de multa e juros, mas vai ter que ser ressarcido aos cofres públicos, sim. Tá? A questão de INSS não tem suspensão nesse pagamento. Claro que se o contrato estiver suspenso, não tem o recolhimento. Mas se for somente reduzido, tem o recolhimento de INSS, sim. Outra coisa é que o governo oportunizou para as pessoas de baixa renda ou pessoas que estão desempregadas no momento é o auxílio emergencial. Porém, a gente está por aí, a gente tem acompanhado os noticiários, as filas enormes em frente às agências, a dificuldade das pessoas em obter informação, alguns não possuem também internet nem aplicativo, não conseguem ter esse acesso. Esse valor, como é que elas vão ter acesso se não tem as possibilidades, muitas vezes falta estrutura para elas? Para conseguir acessar, né, essas informações. Então, assim, essa, na verdade, é uma modalidade que está sendo bem utilizada pelas pessoas, mas que ainda gera algumas confusões, eu diria. Sim. Porque nem todos têm acesso ao celular, ou mesmo às vezes tendo acesso ao celular, ele não é tão fácil para qualquer um usar, né? Então, o que eu tenho percebido? As pessoas têm buscado auxílios de terceiros, de escritórios. A Câmara dos Vereadores aqui em Erechim também está auxiliando na busca desses benefícios, está fazendo os protocolos. Então, tem diversas entidades que estão envolvidas com isso. A gente sempre orienta no escritório para que as pessoas vão lá, para que a gente possa estar auxiliando, porque, embora não seja o nosso trabalho em específico, eu acho que é um momento de ajuda mútua, né? Todo mundo tem que estar se ajudando, tá sempre buscando um benefício, porque a gente sabe que o nível de desemprego, de fome, ele é muito grande, né? É bastante elevado. Então, a gente tem auxiliado nesses procedimentos. Então, tanto pelo aplicativo como pelo site da Caixa, a gente tem conseguido fazer os protocolos. Tem muitos até que saem de forma automática, principalmente para quem recebia o Bolsa Família, então que já tem esse cadastro, aí ele sai de forma automática. Mas mesmo assim ainda as pessoas encontram algumas dificuldades no que tange, por exemplo, aonde eu vou receber, em que conta que vai ser depositada, né? Ainda tem muita dúvida, as pessoas ainda não entendem essa conta digital que o governo criou. E até tem muitos casos que já foi concedido o benefício, mas que o banco ainda não gerou esse pagamento e ainda não se sabe onde vai receber. Então, ele é um procedimento que ainda, embora esteja caminhando, está indo devagarinho, né? Porque é uma situação bem atípica e são bilhões de brasileiros, né, que estão buscando esse auxílio, né? Esse benefício emergencial. E como a gente está falando hoje aqui nesse Dia do Trabalho, nós não temos como deixar de falar também daqueles que já contribuíram com a sua parte, trabalhando aí 50, 40 anos, às vezes, muitas vezes, 50 anos, alguns profissionais, né? Exatamente. E agora também passam por um momento delicado que é o aproveitamento das fake news. As pessoas se aproveitam do momento para atingir justamente essas pessoas que estão em casa, recebem uma ligação, eles não entendem muito bem o que as pessoas estão oferecendo, muitas vezes empréstimos. Como é que a gente orienta essas pessoas para não cair nesses golpes nesse momento? Inclusive as pessoas que usam cartão de crédito. Sim. E nesse momento a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque sempre existem as pessoas que vão se aproveitar do momento, como você disse, e levar isso para um lado maldoso, né?
O que a gente tem orientado quando as pessoas recebem essa mensagem, recebem informações que tem um dinheiro disponível, é sempre verificar a fonte, né? Sim. Se você tem um advogado contratado, alguém que possa estar lhe informando sobre isso, o ideal é consultar com essa pessoa, para que ela vá ver nos órgãos ali que possivelmente você teria valores para receber, se de fato tem algo. Sim. E esse é até um exemplo muito claro que a gente tem lá no escritório, como a gente trabalha muito com os benefícios previdenciários. Muitas vezes a pessoa nem veio ainda a cartinha de concessão da aposentadoria e os bancos, as financiadoras já estão ligando para elas, você está aposentado, quer fazer um empréstimo? Então a gente nem foi comunicado ainda e o banco já sabe, já repassou essa informação. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque aí a gente entra em outras questões, que é os juros mais abusivos. Claro que nem todas as instituições, mas boa parte dessas financiadoras tem juros extremamente altos, né? Então, são detalhes que a gente tem que estar se atentando e sempre tendo muito cuidado com toda e qualquer informação que receber, com a fonte dela, né? Com certeza. E voltando um pouquinho no assunto aí dessas novas medidas, dessa medida provisória aí que mudou a forma de trabalhar e receber os rendimentos, também tem aquela questão assim, hoje a pessoa ela pode solicitar esses benefícios, recebe lá durante 2 meses, eu acho que é o 50%, ou o que o patrão optar, e se nesse meio período a empresa quebra, fecha as portas, como é que fica esse funcionário? Vai ser feita a rescisão do contrato de trabalho, né? Porque, na verdade, essa suspensão do contrato, ela determina que se tenha uma estabilidade pelo mesmo período suspensão, né? Uhum. Então, isso vai ser provavelmente tratado através de reclamatória trabalhista, até, para estar solucionando esses casos em que a empresa tem mesmo que fechar as portas. Porque aí vai ser uma rescisão, né? E aí não cumpriu com a estabilidade. Só que daí a gente se depara num outro ponto. Como fica a situação do trabalhador? Porque se ele não teve as condições para manter o salário durante esse período, né? Então, também nós temos que ver, será que vai ter os valores necessários para estar levando uma reclamatória trabalhista ali, para pagar o funcionário? Claro que ele não pode ser prejudicado, né? Porque o risco da empresa sempre é do empregador. Com certeza. Mas são situações que provavelmente a gente vai ver muito na prática pós-pandemia. Pois é, eu faço esse tipo de questionamento porque são perguntas frequentes que as pessoas acabam fazendo. Sim. E como a lei, essas medidas provisórias, elas têm mudado muito da noite para o dia, às vezes tu passa uma informação, mas de repente ela já mudou. Então, sim, nada melhor do que uma pessoa especialista no assunto para dar esse norte para as pessoas. Hoje a gente tem também até a questão do banco de horas. Está sendo muito aplicado dentro das empresas. O banco de horas, então, por exemplo, a empresa suspendeu ali as atividades por alguns dias. Tudo bem, a pessoa pode ficar em casa e ela vai compensar isso não mais pelo prazo que era previsto pela CLT, sim, e sim por até 18 meses após o fim da pandemia. Então, tem um prazo hábil ali para ela conseguir estar repondo essas horas, que também é uma alternativa bem viável. Outra questão, Sandra, que nós não falamos é a questão da questão das férias coletivas. Que antes ela deveria passar pela homologação ali do sindicato. Hoje não. Com essas medidas provisórias, basta a empresa avisar os funcionários com 48 horas de antecedência. Então, e pode estar concedendo as férias coletivas. E mais um ponto bem importante é que as férias coletivas, elas não precisam estar sendo pagas no período das férias. O terço ali constitucional não precisa estar sendo pago. Ele pode ser pago até lá no dia 20 de 12 de 2020, no caso, né? Então, no final do ano ali. Então, nós temos essas mudanças, né? Que vêm para beneficiar tanto os empregados, para ter a garantia de emprego, né? Como também o empregador, né? Para flexibilizar no momento que as vendas não estão tão boas, né, muitas vezes. É verdade, e a gente sabe que mesmo que a pandemia se encerre, vai demorar ainda um tempo para que as coisas voltem ao normal, que as vendas voltem a ficar aquecidas, e é assim que funciona. Doutora, a gente teria tanto assunto para falar, porque é bem amplo todo esse campo, mas o nosso tempo é curto. Eu agradeço por você ter vindo até TV Erechim. Muito obrigada pelo convite, agradeço a todos aí. E lembre-se sempre, por mais que seja um momento de crise, de pandemia, a gente nunca deve
ver as coisas de uma forma fechada. Nós temos diversas soluções para todos os casos, né?